Poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de Judas. Judas fica antes do Apocalipse, tá? Então, abre os pés para frente no livro antes. Carta de Judas. Esse Judas não é o que traiu Jesus, tá? Não é o Judas Iscariotes. Ele é o meio-irmão de Jesus, né? Também irmão de Tiago, e ele se identifica dessa maneira. Não como irmão de Jesus, mas como servo de Jesus. Era um dos apóstolos e irmão de Tiago, também meio-irmão de Jesus. Não é o Judas Iscariotes, tá? Conheci uma banda que eles colocaram o nome dela de Judas, né? Mas eles fizeram questão de fazer a diferença, né? Dizendo que o nome da banda era Judas, o outro. Então esse aqui é o outro, não é o traidor, tá? Ainda tem o outro também. Tem outro ainda, né? Judas Tadeu. Vamos ler os versículos de 20 a 23, irmãos. Conselhos finais aqui na sugestão do título do bloco de versículos da NVT, Nova Versão Transformadora. Versículos de 20 a 23. Eu pedi aos irmãos que permaneçam sentados. Diz assim a palavra do Senhor: Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna, e tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, Senhor, pedindo a Tua direção e iluminação do Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações e nos permita enxergar a Tua verdade, Senhor, da maneira como o Senhor preparou para essa noite. Abençoe cada um de nós com a Tua voz, Senhor, que será ministrada em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa carta escrita por Judas, que se identifica como servo de Jesus Cristo, ele escreve num contexto de falsos mestres infiltrados dentro da igreja. Mas não é sobre esta parte que a gente vai falar nessa noite. Os versículos de 20 a 23 são um bloco que são identificados como exortações positivas, né? Segundo a Bíblia de Estudo de Genebra, no comentário tem um esboço do livro, e nesse esboço os versículos de 20 a 23 são sugestivamente identificados desta maneira: exortações positivas. Mas gostaria de sugerir um tema dentro dessa linha de pensamento, né? Uma exortação à luta pela fé. Se você não sabe o que é exortação, irmão, eu gostaria de ler o significado de acordo com o dicionário, tá? Exortação parece aquela pessoa que só sabe dar bronca, brigar, né? Então, a gente às vezes se identifica de maneira superficial o significado de uma exortação. Mas uma exortação positiva talvez tenha um significado diferente, né? De acordo com o dicionário, exortação é ato ou efeito de exortar, encorajamento, estímulo, incitação, conselho, advertência. E eu destaquei essa palavra advertência exatamente pelo contexto do que está acontecendo, né? Judas se propõe a escrever sobre salvação. Logo nos primeiros versículos ele diz: eu ia falar sobre salvação, mas a partir do que eu tenho visto, né, o que eu tenho entendido da parte de Deus e o que vocês estão passando, né, nesse momento, dentro desse contexto de falsos mestres infiltrados dentro da igreja, eu vou falar sobre este assunto, né? E ele começa advertindo a igreja.
a respeito do risco e do perigo que eles estão correndo. Então, quando eu lembrei de advertência, eu lembrei que faz pouco tempo que eu fiz aula de autoescola, né? E as placas de advertência são aquelas amarelinhas, né? Que aparecem lá para virar à esquerda, virar à direita, uma série de placas que têm um significado também, né? E elas têm o objetivo de alertar os usuários, eu vou ler de acordo com o manual da autoescola lá, tá? Alertar os usuários da via para condições potencialmente perigosas, indicando sua natureza. Então, a advertência de Judas era para uma situação mais ou menos parecida como essa, como se ele fizesse uma placa de advertência lá para a igreja e mostrasse: olha, vocês precisam tomar cuidado e agir desta maneira, né? Então, ele sugere aos irmãos que ajam de determinada maneira com alguns, de outra maneira com outros, né? De acordo com o tipo de pessoa a que se está apresentando certo comportamento. Então Judas está muito preocupado com isso, e uma das primeiras coisas que ele fala é o que foi falado aqui no versículo que a Eliane leu, o Adelso também leu: misericórdia, a primeira palavra que aparece ali no versículo 2, misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Essas três palavras ele vai desenvolvendo dentro da sua linha de pensamento, né? E nos versículos de 20 a 23 ele começa a tratar uma abordagem prática de como a igreja pode lutar pela fé utilizando-se desses recursos espirituais, né? Nós vamos entender um pouco mais sobre isso, falando especialmente sobre a fé, a misericórdia e o amor que aparecem nesses textos aqui, né? O versículo 3, ele está tratando exatamente do que ele falaria, né? O que seria mais importante do que falar sobre salvação? A minha esposa, ela tem uma leitura a respeito dos recursos da APEC, né? Que eles acabam sendo um tanto insistentes em certos assuntos, né? Insistentes como? Em todas as lições, né, que existem de recursos para crianças, eles tentam empurrar a goela abaixo, né, que nem diz o outro, o tema de salvação, o plano de salvação. E às vezes parece inoportuno isso, né, dependendo daquilo que você está falando, e eu entendo que talvez Judas estivesse nesse mesmo dilema. Eu vou falar sobre salvação, e eles estão passando por um momento de perigo e precisam de uma advertência, como aqueles soldados que estavam desanimados, né, para ir para a batalha e precisavam de uma palavra de encorajamento. Eles estavam esmurecendo pelos ensinos errados que estavam acontecendo e o caminho que as pessoas estavam tomando. A igreja estava um pouco dividida em certos comportamentos e precisava de uma exortação da parte de Deus. Deus utilizou o seu servo, apóstolo Judas, para escrever essa carta, que serviu como base para escrever também segunda carta de Pedro. Vocês podem ver que são parecidas, né? Alguns argumentos, alguns textos, diria até que seriam do mesmo autor, mas elas são apenas utilizadas como base para argumentar sobre alguma ideia do que está sendo falado. Mas por que ele mudou o foco da carta? Exatamente pelo perigo que a igreja estava correndo, né? Era uma carta, uma espécie de carta circular, que era dirigida a diversas igrejas, e elas eram repassadas, né? Na época, graças a Deus, nós temos essa facilidade de fazer a leitura em muitas línguas, né? E o privilégio de poder usufruir da palavra de Deus de maneira mais fácil do que naquela época. Agora, por que a fé cristã estava sob ataque? O que estava acontecendo? E o que era necessário fazer? Não se tratava apenas de defender a fé filosoficamente, né? Às vezes a gente se preocupa em argumentar, em falar alguma coisa a respeito do Evangelho, em defender a palavra de Deus com as nossas próprias palavras, e às vezes a nossa vida está divergindo daquilo que a gente está falando. Então ele está tratando sobre uma abordagem muito mais aprofundada, né? Não se trata apenas de defesa filosófica, mas de levar uma vida de fidelidade ao Evangelho. Precisavam agir em determinadas situações com firmeza, né? De acordo com, dependendo do comportamento que a pessoa apresentava. E ele usa uma palavra muito curiosa, né? Que em algumas traduções, no versículo 17 e no versículo 20, está escrito assim: mas
porém, todavia ou além do mais. Algumas traduções trazem essa palavra. E eu vou usar um recurso da língua portuguesa, né? Não sou professor de português, sabe? Mas eu vou usar um recurso para poder tentar explicar o que ele está tentando falar. Conjunção coordenativa, adversativa ou aditiva. O pastor gostou disso aí. Mas, irmãos, o que isso quer dizer? Significa que aquele bloco de versículos, se ele for pego isoladamente, ele faz sentido, continua fazendo sentido, mas você não pode pegar ele isoladamente sem entender o contexto que está sendo explicado anteriormente, tá? Para que vocês entendam esse tipo de trabalho que a conjunção faz é arrematar tudo aquilo que já foi dito e concluir uma ideia. É isso que ele está fazendo nesse momento, tá? Então, a conjunção ela tem essa função. Ele diz: mas vocês, porém, meus amados. E alguns agem dessa maneira. Os falsos profetas, os falsos cristãos estão agindo dessa maneira. Mas vocês, porém, amados, vocês vão agir diferente. Vocês precisam agir diferente. Vocês precisam tomar certas posturas contra o que está se apresentando neste cenário. Deu para entender, irmãos? A adversativa tem exatamente essa ideia de oposição, né? De nós fazermos diferença no cenário que está se apresentando. Então, essa parte do texto continua a fazer sentido se apresentada de maneira separada, mas não pode ser tirada do seu contexto, um contexto de falso ensino que estava se infiltrando dentro da igreja. Agora, antes da exortação, Judas precisa explicar uma ideia de justiça e julgamento. Por que isso é relevante? Né? Porque ele está falando sobre julgamento em todas as vertentes, né? Tanto físicas quanto espirituais. Ele fala de anjos, ele fala do povo de Israel, depois da libertação, alguns que pereceram e algumas situações que Deus trabalhou o seu julgamento diante da injustiça. Sua principal finalidade era impressionar os leitores. Sabe quando você tem aquela mensagem assim que é chocante e você fica exatamente com medo, né, do que pode acontecer, né? O primeiro contato talvez que o povo teve com Deus ali, o monte fumegando, aquela coisa trovejando, e eles temeram a primeira apresentação que tiveram com Deus. Então talvez a igreja precisasse desse tipo de abordagem, né? Ter um pouco mais de temor a Deus perante o julgamento que Deus estava executando dentro da história. Então, a finalidade dele era impressionar os leitores com a seriedade da ameaça dos falsos mestres que procuravam usar a liberdade cristã como licença para a imoralidade. Ou seja, eles não estavam se preocupando com as leis morais, né? Usavam o argumento de que o tempo da graça era um tempo para licenciosidade, ou seja, você podia fazer qualquer coisa que a graça de Deus poderia cobrir todos aqueles pecados. Mas Paulo nos ensina diferente em Gálatas 5,13 e Romanos 6,15. Ele argumenta exatamente sobre essa questão da graça, que não pode ser tratada com leviandade, né? Não podemos ser levianos diante da graça de Deus e irresponsáveis ao ponto de levar uma vida desobrigada com leis morais, né? E viver de maneira irresponsavelmente imoral. O objetivo também era lembrar os irmãos, lembrar, mesmo que eles já estivessem cientes. Você já ensinou alguém que insiste em dizer que já sabe? Isso é muito desagradável, né, irmãos? Eu particularmente não gosto desse tipo de situação, né? Às vezes no trabalho eu tive que explicar uma situação para uma pessoa e ela insistia em dizer: eu sei. Você sabia que ela não sabia, você estava vendo que ela não sabia, deixava ela fazer e ela não fazia direito, né? Você ia lá ensinar e a pessoa eu sei e não sabia nada. Isso é muito desagradável. Mas Judas insiste em fazer isso. Eu quero lembrar, mesmo que vocês já saibam, versículo 5 e 17, ele diz: eu vou lembrar vocês dos fundamentos dos apóstolos e profetas, a fé, a misericórdia, o amor, a compaixão. Todas essas coisas são elementares, são fundamentais para o reino de Deus, e eles estavam negligenciando por conta dos falsos ensinos que esses mestres falsos estavam tentando incutir em sua mente, né?
comportamentos que não estavam de acordo. Vou trocar de microfone. Não pega no meio, pega embaixo. Estão me ouvindo? Eles precisavam se lembrar, irmãos, e olha só o trabalho de Deus na nossa vida. Em João 14, Jesus diz assim, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Consolador, vos fará lembrar de tudo aquilo que eu ensinei. Então a lembrança do ensino de Jesus, ela é muito importante e muito relevante para a nossa caminhada cristã. Se lembrar, precisamos nos lembrar daquilo que a palavra tem como fundamental. Ou seja, coisas como misericórdia, fé, amor e compaixão precisam estar latentes no dia a dia da igreja. Então nós devemos agir e batalhar com esses recursos, lutar com essas ferramentas para que sejamos vitoriosos na nossa luta espiritual. O Espírito Santo trabalha em nossa mente, nos fazendo lembrar de tudo que Deus já tem dito em sua palavra, por meio dos profetas, por meio dos apóstolos, e essa era a preocupação de Judas. Ele estava preocupado em lembrá-los dos fundamentos para que eles não se perdessem diante de ensinos que não estavam de acordo com a verdade da palavra de Deus. Então, ao invés de falar sobre salvação, ele começa a tratar os fundamentos. Sabe quando eu já passei por uma igreja que não teve pastor durante um período, e o pastor que chegou, ele percebeu que estava tendo ali muita divisão no meio da igreja, e ele começa a trabalhar o discipulado, alguns fundamentos, e uma das características do ministério dele, que ele dizia, era de levantar igrejas, e a preocupação dele era trazer de volta esses ensinos fundamentais que a igreja em certos momentos perde, deixa de levar em consideração. Misericórdia, amor, compaixão e fé, essas coisas precisam estar sempre sendo lembradas no meio da igreja. Então a exortação de Judas, ela funciona como uma espécie de receita para confrontar os erros espirituais. Uma receita, não uma receita de bolo, mas algum roteiro ou um script que possa ser seguido de maneira sistemática para que seja possível obter os resultados esperados. E como é que você pode utilizar essa receita dentro da sua vida na igreja? Nós precisamos levar em consideração cada tipo de pessoa, irmãos. Não se trata de tratar as pessoas com igualdade, não é isso. Significa sim que nós devemos tratar com igualdade, porque diante de Deus somos considerados desta forma, Somos parte do mesmo corpo, ninguém é mais importante do que o outro, Somos iguais e submissos ao cabeça, que é Cristo. Todos os outros membros são igualmente importantes. Porém, quando se trata de ameaças à espiritualidade, ameaças à fé, à doutrina espiritual do ensino de Jesus, nós não podemos fazer de qualquer forma, E o tratamento com as pessoas, ele deve ser diferenciado, porque tem pessoas com comportamentos diferentes que precisam de uma abordagem diferente. Você não pode tratar uma pessoa que é um pouco mais sensível da mesma maneira que outra pessoa que age com um pouco mais de uma maneira um pouco mais incisiva, Então, as pessoas são diferentes. O tratamento com as pessoas deve ser diferente, com base também no seu comportamento, tá? Agora, quantos tipos de pessoas ele está trabalhando aqui? Quais são os tipos de pessoas que estão dentro desse contexto da igreja, que é bem parecido com o que nós vivemos hoje? Judas reconhece que é preciso empregar estratégias diferentes, porque algumas pessoas podem se beneficiar de um conselho gentil, Você vai usar um aconselhamento de maneira
gentil com uma pessoa, mas ele pode não servir para outra pessoa, porque são pessoas diferentes, são comportamentos diferentes. Este outro tipo de pessoa deve precisar de uma confrontação, ou seja, uma exortação um pouco mais firme da parte daquele que está falando. A gente precisa fazer isso com amor, irmãos, mas nem sempre tratar com amor é tratar com gentileza, tá? Ele não está dizendo que não devemos ser gentis, mas agir com misericórdia. Nós devemos agir com amor, mas nós também precisamos arrebatar as pessoas do fogo. Como você faz isso? Numa situação de perigo, você vai dizer para uma criança que está indo na direção de um buraco: ei menino, sai daí. Ninguém faz isso. Você vai correr, vai puxar ele, às vezes até com violência pelo braço, para poder tirar ela da situação de perigo, né? Às vezes isso exige um pouco mais de firmeza e vontade, vamos dizer assim. Você não pode tratar situações diferentes da mesma maneira. Por quê? Porque isso oferece risco para a vida espiritual das pessoas, tá? Muitas pessoas estão num estágio em que você ainda pode ser gentil, mas outras pessoas estão numa situação que precisam ser puxadas, precisam ser arrancadas do fogo, precisam ser resgatadas de maneira veemente, precisam desse tratamento de confrontação, precisam de uma ação de alguma forma um pouco mais firme para que possam entender, sabe, aquele chacoalhão que a gente precisa dar na pessoa. E há uma grande mentira no meio da igreja, que diz que nós não devemos nos preocupar com a vida particular das pessoas. Irmãos, nós somos uma comunidade de fé que tem como base viver de acordo com a palavra de Deus. Nós somos responsáveis espiritualmente por cada membro do corpo. Se nós somos negligentes, Deus cobrará de cada um de nós. Se você está vendo uma situação de perigo, você não toma uma atitude com relação àquela situação que o irmão está passando, você está sendo negligente e irresponsável. Deus vai cobrar isso de você, tenha certeza disso, porque Ele fala da mesma maneira com os profetas. Se você não chamar a atenção do ímpio, mesmo que já tenha sido pronunciado o julgamento, se ele se arrepender, eu não vou cobrar de você a responsabilidade. Se ele não se arrepender e você tiver chamado a atenção dele, eu não vou cobrar de você a responsabilidade. Mas se ele perecer e você for negligente ao chamar a atenção, você deixar de obedecer o chamado de Deus para resgatar aquela pessoa do perigo, da sua mão é que eu vou cobrar. É assim que o Senhor diz, irmãos. Então nós temos responsabilidade com cada uma das pessoas da igreja em situações de perigo. E a nossa responsabilidade é resgatar alguns de maneira gentil e outros de maneira confrontadora, de maneira firme, de maneira a puxá-las do perigo. O propósito desta carta era fazer com que os cristãos reconhecessem o perigo, protegessem a si próprios e aos outros e reconquistassem os hesitantes. Quem eram esses? Hesitantes, pessoas que vacilavam na fé, pessoas inconstantes, ou seja, pessoas que têm uma mescla de verdade com ensinos falsos. As pessoas que não sabem direito o que fazer. Por quê? Porque tem uma mistura de ensinamentos verdadeiros com ensinamentos falsos. Eles são hesitantes porque não sabem que tipo de resultado vai ter a sua conduta. Então vacilam porque não têm a certeza da experiência com Deus e do resultado que aquilo vai ter, exatamente por conta da mentira que foi colocada na sua cabeça. A estratégia de Satanás para enganar
Adão e Eva lá no jardim foi exatamente essa. Uma estratégia chamada silogismo, onde você mistura uma verdade com uma mentira e chega a uma conclusão errada. Então, essa estratégia estava sendo utilizada da mesma maneira no meio da igreja. As pessoas chegavam a conclusões erradas pelos ensinamentos falsos, e o que Judas faz para combater esse tipo de doutrina errada? Volta aos fundamentos. Eu quero lembrar vocês da misericórdia, da fé, do amor e da compaixão. Como vocês devem agir com essas pessoas? Agir com misericórdia significa ser sempre gentil? Nem sempre, irmãos. Imagine a situação em que Deus teve que resgatar os pecadores mais hediondos. E essas pessoas precisaram de salvação. E o Senhor pagou o preço na vida e morte e ressurreição de Jesus, no seu sacrifício que os resgatou. Tinha um ladrão do lado dele ali. Imagina se Jesus fosse tratar aquele cidadão da mesma maneira que outras pessoas que ele havia salvo. Jesus tratou exatamente da maneira que precisava. E nós precisamos agir certos do resultado que aquilo vai ter na vida das pessoas. Não podemos ser hesitantes, irmãos. Não podemos vacilar, porque com esses dois tipos de pessoas nós precisamos agir de maneira diferente. Os que vacilam na fé, vamos entender o que isso significa de acordo com a palavra. A fé refere-se à mensagem fundamental dos apóstolos e profetas. Hebreus 11:1 nos traz uma definição a respeito da fé, que diz o seguinte: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Efésios capítulo 2, versículo 20. Um irmão que encontrou pode ler, esse aí eu não decorei não. Efésios 2, 20. O fundamento dos apóstolos e profetas, irmãos. Quando nós nos referimos à fé, estamos tratando exatamente destas questões que ele fala nos versículos 20 a 23. Fundamentos, as doutrinas fundamentais a respeito daquilo que Cristo nos ensinou. E quando se trata de fé, nós devemos entender que a palavra de Deus será sempre a referência do que é certo e errado. Quando nós não sabemos o que fazer, irmãos, quando nós estamos hesitantes, qual é a palavra que nós devemos buscar? A palavra de Deus. Você não sabe como agir, meu querido? Leia a palavra de Deus, ore ao Senhor e Ele vai mostrar a verdade para você. É a primeira coisa que Judas fala, edificando-se na santíssima fé que vocês têm. Como é que se faz isso? Edificando-se na santíssima fé. Lendo a palavra, conhecendo a palavra de Deus, buscando conhecer o Senhor em um relacionamento pessoal com Ele. Mantenham-se no amor de Deus. Aliás, edificando-se na fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Leitura da Bíblia e oração. Conhecimento da palavra de Deus. Isso é o fundamento. E como agir com aqueles que precisam de misericórdia? Vamos entender a misericórdia do ponto de vista da obra de Cristo. A misericórdia remete à compaixão ou à piedade de Deus realizada em favor do homem. Misericórdia já foi falado aqui. Lamentações 3:22. A misericórdia é a base da esperança cristã e a causa de nós não sermos consumidos. Ou seja, é uma característica da paciência de Deus que permite que o homem seja salvo da sua tragédia, da sua ruína. A misericórdia de Deus é o limite que Deus estabeleceu para que nós possamos ser resgatados.
e não sermos perdidos. E da mesma maneira nós devemos agir, irmãos. Não é problema da pessoa que está perecendo. Quando você vê alguém tropeçar e você não está preocupado com o resultado disso. É sua responsabilidade como igreja. E não adianta a pessoa dizer que não é, porque nós fazemos parte dessa comunidade. Ninguém entrou aqui obrigado. A pessoa se propôs a participar da igreja por livre e espontânea vontade, né? Existe uma assembleia que a gente aceita a pessoa de acordo com o desejo dela, de seguir a Jesus. Então, há um compromisso de cada parte da igreja de fazer parte da comunidade. Esse mesmo compromisso se estende quando nós vemos uma situação de perigo e não podemos ser irresponsáveis, não podemos ser negligentes e deixar as coisas acontecerem. Se está errado, precisa ser avisado, precisa ser advertido. Coloca uma placa enorme de advertência na frente da pessoa. Você está fazendo, está errado de acordo com a palavra de Deus. É preciso fazer isso, irmão. Às vezes de maneira gentil e às vezes de maneira um pouco mais firme, para não dizer grosseira, né? A gente não pode ser grosseiro, mas chega perto disso, tá? É um equilíbrio entre o gentil e o grosseiro. Tem um meio termo ali. Mas de maneira que a pessoa seja chacoalhada daquilo que está acontecendo, porque ela não está enxergando o perigo. É isso que Judas faz. E o que nós devemos fazer também com as pessoas, isso é agir com misericórdia, irmãos, agir com compaixão, porque isso é a característica do amor de Deus. Nós estávamos prestes a ser destruídos, consumidos, e a misericórdia de Deus nos alcançou. Glória a Deus por isso. Estávamos prestes a ser consumidos, mas a misericórdia divina nos trouxe esperança e nos resgatou no momento certo. O Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso nós devemos ter compaixão e mostrar misericórdia ao ajudar os hesitantes, voltando aos fundamentos, ensinando a palavra de Deus, mas algumas vezes precisando ser firmes com as pessoas que precisam ser ajudadas. É preciso querer ser ajudado. E às vezes a pessoa está numa situação que precisa desse cuidado, desse discipulado, desse caminhar junto, desse compromisso. Mas também devemos ser cuidadosos, irmãos. Cuidadosos para não nos contaminarmos com os pecados que fazem parte da vida a quem nós buscamos recuperar. Cuidado, irmão. Cuidado, porque não é brincadeira. Tem certas situações que você precisa se preparar espiritualmente. Você precisa orar, se colocar diante de Deus, jejuar em certas situações. Porque há uma batalha espiritual, há uma luta e há uma certa opressão da parte espiritual que precisa ser vencida com a confiança em Deus, com a certeza de que o Senhor é o nosso ajudador e de que a misericórdia de Deus vai se manifestar na vida daquela pessoa através do seu compromisso com ela. Deus usou o seu Filho e mostrou a sua misericórdia na sua morte e ressurreição. E Deus quer usar você para mostrar misericórdia na vida das pessoas que estão perecendo, dentro e fora da igreja. Que a palavra de Deus seja o fundamento na sua vida e que você tenha um compromisso com cada pessoa da igreja de buscar restaurar e avisar quando houver uma situação de perigo, para que nós não sejamos negligentes diante daqueles que estão se perdendo. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vou convidar o pastor.